Porque é tão difícil mudar alguns padrões, sejam padrões familiares, sejam padrões culturais, sejam padrões sociais. Bom, de uma perspectiva sistêmica, isso acontece porque sempre que nós fazemos igual, sempre que nós fazemos como a maioria, sempre que nós fazemos como aqueles aos quais nós estamos ligados, nós nos sentimos pertencentes, né? Então, lá na nossa família, se as pessoas fazem algo de uma determinada forma, por exemplo, se os relacionamentos são de uma determinada forma, existem meios que são permitidos, que são aceitos, que são validados, e existem meios que não são permitidos, aceitos, validados por esse sistema que é o sistema familiar. Então, quando eu faço aquilo que é permitido, aceito e validado, eu me sinto pertencente e mais que isso, eu me sinto inocente. Agora, se eu faço diferente, se eu enxergo uma outra forma de lidar com aquela situação, mas que não é aceita, validada, né, que não é permitida pelo meu sistema, então eu me sinto com má consciência. Eu me sinto culpada. Não tem nada a ver com ser culpada, não tem nada a ver com ser má, né? Mas é a má consciência porque eu estou perdendo a inocência. A inocência de não questionar, de não ampliar os limites, de não questionar algo. Então, eu falei recentemente nos stories sobre esse padrão que hoje a gente vive de mães que ficam divididas entre se dedicar à maternidade e se dedicar à carreira. E aquelas que optam por se dedicar à maternidade por um tempo, né, especialmente ali no primeiro ano de vida do seu filho, é como se elas tivessem que se justificar para a sociedade, né? Como se aquilo não fosse mais aceito, validado, como se aquilo hoje fosse inaceitável. E por que que isso acontece? Porque hoje, culturalmente, nós valorizamos a carreira, o sucesso profissional, o ganho material, né? E nós estamos paulatinamente deixando de valorizar a família, né? Essa base emocional que é construída na infância, muitas vezes porque não foi assim com a gente, então é mais fácil repetir aquilo que foi feito com a gente do que romper um padrão, fazer diferente, né? Então, tem tanto a boa consciência em relação à minha história, à minha origem, onde eu fui criada dessa forma, eu fui para creche com 4 meses e sobrevivi, estou aqui, né? Então, deu certo. Sim, deu certo, né? E o objetivo de fazermos diferente hoje não é julgar o que foi feito no passado, não é criticar as escolhas dos nossos pais ou as escolhas da sociedade, né? Da cultura que a gente vive. E sim, refletir se aquilo é válido para mim no momento atual, nas condições atuais com o conhecimento que eu tenho acesso hoje e que talvez não tinham acesso antes, né? Então, quando eu reflito sobre as minhas escolhas e decisões, quando eu tomo decisões, quando eu faço escolhas de forma consciente, não de forma automática, porque essa repetição é uma automatização. Eu simplesmente faço sem questionar, sempre foi feito assim, né? Então, voltando a esse exemplo que eu dei, eu disse que é preciso muita má consciência para a gente fazer diferente daquilo que nós vivemos no nosso meio familiar ou no meio cultural, na sociedade que a gente vive. Porque é como se a gente precisasse se justificar, como se a gente precisasse até se defender pelas nossas escolhas, simplesmente por elas serem diferentes, né? Então, eu quis gravar esse vídeo para diferenciar essa questão da boa e da má consciência, porque elas não são necessariamente boa ou má. Elas nos dão uma boa sensação porque nos sentimos inocentes e pertencentes, mas nesse lugar não existe crescimento, não existe evolução, porque só existe repetição. Agora, na má consciência, não significa que ela seja exatamente má, ruim, negativa, mas ela me traz um desconforto, que é o desconforto de fazer diferente, o desconforto de ampliar os limites, né? E suportar
que eu não vou ser compreendida, que eu não vou ser validada, que muitas vezes eu não vou ser apoiada nas minhas decisões. Então, por exemplo, eu optei por me dedicar à minha filha no primeiro ano de vida dela, no segundo também, e não mandá-la para a escola. Foi uma decisão minha, embora eu tenha ido para a creche aos 6 meses. Para as nossas famílias, não faz sentido a gente estar sacrificando o nosso trabalho para nos dedicarmos à nossa filha. Afinal, nós fomos para a escola, deu tudo certo, nós estamos aqui, não estamos? Sim, mas a nossa escolha, a nossa decisão não é uma crítica aos nossos pais pela escolha que eles fizeram. E sim, é uma coerência com aquilo que nós estudamos, aprendemos e consideramos ideal para a nossa filha, para a nossa família no momento presente. Então, nós estamos simplesmente sendo coerentes com os nossos valores e crenças, assim como os nossos pais foram também coerentes com os valores e crenças que eles tinham, né? E aí, muitas vezes, nós não seremos apoiados, nem teremos ali uma rede de apoio para sustentar a nossa decisão, porque estamos fazendo diferente. Esse é o sentimento que nós ficamos na má consciência, de que estão torcendo contra a gente, que no fundo estão desejando para a gente se ferrar, para a gente se dar mal, só para a gente ver que eles tinham razão. Então, mesmo que não pensem nisso, mesmo que não façam isso, que não ajudem, que não apoiem, simplesmente porque não conseguem compreender ou não concordem, nós enxergamos essa sombra de torcida contra porque é a má consciência, isso é nós. É a má consciência, é o sentimento de culpa, de desconforto por estar ampliando um padrão e experimentando algo diferente, onde, no fundo, todos do sistema ganham, mas através desse esforço de alguém que precisa desbravar esse terreno, esse território de possibilidades que não havia antes. Claro que depois, para nossa filha, para as próximas gerações, já fica um pouco mais leve, porque dá para fazer de um jeito, dá para fazer de outro. E dá para fazer de uma outra forma que a gente nem consegue visualizar ainda. E assim os sistemas vão evoluindo, assim as sociedades vão evoluindo, assim as culturas locais vão evoluindo, através daqueles que estão dispostos a experimentar o novo com consciência, né? Não só por rebeldia. Então é isso. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje sobre boa e má consciência. E se ficar alguma dúvida, quiserem se aprofundar em algum desses conceitos, comenta aqui embaixo que eu respondo e amplio aí a reflexão com o maior prazer. Um beijo.